Bom dia, amados. A nossa reflexão de hoje está no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não as entendem porque elas se discernem espiritualmente. O apóstolo Paulo ele traça uma linha paralela aonde ele coloca o homem natural numa e o homem espiritual noutra. As características do homem natural é um homem que vive normalmente sua vida, ele é casado, ele é solteiro, ele estuda, ou ele trabalha, ele é um profissional liberal, ou ele é um engenheiro, ou ele é um empresário, não importa o setor onde ele atua. E o homem espiritual é aquele homem que deixou de ser natural, passou a ser espiritual por conta de uma experiência que ele teve com Deus, uma experiência transformadora, uma experiência que modificou as bases e as estruturas da sua vida completamente, fazendo dele uma pessoa agora com uma visão melhorada acerca de Deus. Ele começou a entender os mistérios de Deus na sua vida, ele começou a entender o agir de Deus na sua vida, ele começou a entender que a prioridade na sua vida não era mais a sua vontade própria, mas era a vontade de Deus. Ele passou a entender que ele precisaria deixar de lado algumas coisas na sua vida para dar prioridade à vontade de Deus. Ele precisava abrir mão de muitas coisas para poder estar dentro do centro da vontade de Deus na sua vida. E o apóstolo Paulo, ele faz duas observações muito importantes acerca do homem natural. Primeira é que ele acha que muitas coisas no campo espiritual é loucura, não pode acontecer isso. E a segunda, ele fala, é que essas pessoas não conseguem entender porque o discernimento delas, ou seja, das coisas espirituais, elas se dão de forma espiritual. E a gente vê isso bem colocado no livro do apóstolo João, no Evangelho, no capítulo 3, quando Jesus conversava com Nicodemos. Jesus tentava explicar a Nicodemos a realidade da mudança do homem natural para o homem espiritual. E Jesus, ele usou uma analogia, ele falou: olha só, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, colocando dessa forma para Nicodemos que a nova vida, ou seja, a vida espiritual, a passagem do homem natural para o homem espiritual, era semelhante a alguém que morreu para uma realidade e nasceu, renasceu para uma outra realidade completamente diferente, aonde Deus teria o primeiro lugar, aonde a necessidade de Deus imperaria, aonde a pessoa teria desejo de orar, de buscar Deus, de fazer a vontade de Deus, de falar de Deus para outras pessoas, é acordar pensando em Deus, é viver o dia pensando em Deus, é incluir Deus em todos os momentos da sua vida, em todas as decisões. Essa é a característica do homem espiritual. Ele não passa, depois que é espiritual, ser um homem perfeito, sem falhas, de forma alguma. Ele continua pecador, mas a mudança radical que ocorreu na sua vida a partir da sua experiência com Deus fez dele uma pessoa especial, porque ele inclui Deus diretamente na sua vida. O seu relacionamento com Deus não é mais aquele relacionamento distante de alguém que apenas acredita que Deus criou o mundo e que ele está aí, que ele abençoa algumas pessoas. Não, ele passa a interagir diretamente com Deus em todo momento da sua vida. Se você ainda não se encontra-se nessa condição de um homem espiritual, busca essa experiência com Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Você vai provar e ver a bondade e o amor de Deus e a manifestação do poder dele na sua vida de forma intensa. Que Deus te abençoe. Amém.